Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito especialmente para você, comprador, com pessoas experientes no mercado, com assuntos relevantes e num ambiente descontraído. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O episódio de hoje fala sobre a cadeia de suprimentos e logística integrada. A gente vai falar sobre o momento atual desse setor tão importante para a nossa economia e para muitas empresas, e o futuro que a gente está projetando para frente para esse setor. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club com o patrocínio de Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e o apoio de RCO Online. Olá pessoal, a gente está voltando aqui com a parte 2 do episódio sobre a cadeia de suprimentos e o setor logístico. Então, voltando aqui com as perguntas para os nossos convidados, eu queria saber de vocês, o profissional de supply chain, na visão de vocês, um pouco até do que a gente comentou naquela pergunta bônus que eu fiz semana passada, já comentando, entrando aqui, na visão de vocês, como é que esses profissionais de supply chain estão enfrentando esse período de estresse operacional, de picos e problemas de planejamento, e toda essa adversidade aí que eles têm enfrentado. Como é que vocês veem essas questões com o profissional, com a pessoa ali na linha de frente? Queria começar com você, Luciano. Olá, Érica. Olá, André. Eu acho que está sendo uma dificuldade realmente muito grande, porque o problema é no abastecimento, o problema é na logística, o problema é nos pontos de venda. Eu tenho enxergado que o marketplace acabou tendo que se acelerar e acelerou, porque realmente as pessoas estão em isolamento, agora está um pouquinho mais flexibilizado, mas as pessoas estão em isolamento e esse profissional de supply chain, seja ele o comprador ou da logística em geral, está sofrendo muito, muito, porque tudo que foi planejado caiu por água abaixo e agora tudo está sendo revisto, até investimentos em infraestrutura, armazém, transporte, como também a parte tecnológica. E eu acho que a tendência agora é que os pontos de venda se tornem muito mais um ambiente de experiência do que realmente de venda. Eu acho que o consumidor ele se acostumou a comprar online, e isso desde pedir comida até comprar qualquer produto. Então, acho que o grande desafio para esse profissional de compras e de supply chain é realmente entender o mercado, como ele vai se comportar, porque vai ter que agir muito rápido, As mudanças elas estão precisando acontecer de forma muito rápida. Legal, obrigada, Luciano. E você, Renan, como você vê aí esse estresse por parte do pessoal de logística e supply chain?
Olha, o Brasil é um país que vivencia crises periodicamente, né? E como o Luciano havia comentado também na semana passada, a gente tem uma infraestrutura muito precária. Então, ao meu ver, isso faz com que o profissional de supply chain no Brasil ele já está acostumado a conviver com estresses operacionais periodicamente. Então, ele naturalmente já tem uma certa habilidade para se adaptar, para inovar, para usar a criatividade para conseguir sair desses gargalos, seja de infraestrutura, ou seja por conta das crises que a gente enfrenta. Então, acho que é um momento difícil, é um momento intenso, vamos dizer assim, onde você põe à prova exatamente essas habilidades, mas acho que esses profissionais que conseguem implementar esse tipo de visão estratégica, de conectar, como o Luciano estava comentando, né, das novas tendências de mercado, trazer um pouco mais a visão de business para dentro do supply chain, ele já sai à frente e ele consegue aí sair mais forte dessa pandemia, sair mais forte desse estresse operacional. Agora, ao lado do estresse operacional, a gente tem todo o estresse pessoal, né, na relação com seus familiares, relação com seus pares dentro da empresa, porque o supply chain, a cadeia como um todo, a gente está no front. Para a gente não fazer o país parar, como a gente imaginou no início, a gente tem muitos, desde caminhoneiros no front, pessoas na base das operações, né, de transportadoras, nos armazéns logísticos das empresas, em compras, tentando contornar esses problemas. E isso põe em xeque, muitas vezes você se expõe a riscos, ou você tem que abdicar de relações pessoais, familiares, para você continuar mantendo o Brasil sendo movimentado, né? Então, acho que, além do estresse operacional, tem um estresse do ponto de vista pessoal, do lado pessoal, que é muito importante e é onde a gente tem que tomar mais cuidado e atenção com as pessoas das nossas equipes, né? Muito bom. E você, Aline? Eu concordo, acho que é um mix disso tudo, né? O profissional hoje, né, o comprador, o profissional de supply chain, ele tem que tá muito atento, né? O estresse a gente está acostumado, né? Viver sobre essa pressão a gente está acostumado, mas é um momento muito atípico, né? A gente está vivendo uma crise mundial, né? Não é só aqui no Brasil. Então, acho que a parte de tudo que o profissional está acostumado, do que ele vem vivenciando no dia a dia, é um momento para aprender, né? Aproveite esse momento também para aprender, para entender como que um país está reagindo, como que o seu counterpartner de outro país, de outra cidade, como que ele está reagindo, como que é a situação lá, o que eles fizeram de diferente que você pode trazer para o seu departamento, que você pode trazer para a sua empresa. Aproveite esse momento para poder fazer essa troca. E muito importante, como o Renan comentou, a saúde mental, né? Cuide da sua saúde mental, porque realmente esse estresse atípico, ele trouxe também muita coisa junta, né? O medo da doença, o medo do isolamento, às vezes uma síndrome de pânico, um cansaço virtual pelas reuniões infindáveis, né, ao longo do dia. Então, é muito importante que, aliado a isso, ao estresse do dia a dia, cuide também da sua saúde mental, da sua saúde física, né? Tire um momento para você, um momento para estudar alguma coisa diferente do seu dia a dia, né? Que agregue um pouco de conhecimento aleatório, que com certeza vai te ajudar nas negociações também. E fazer uma atividade física, né? Caminhar, se exercitar, nadar, fazer algo diferente com proteção, né? Com cuidado. Converse bastante com o seu líder, né? Tenha essa conexão muito próxima. Todas essas atividades de se exercitar e de conectar, ela alivia um pouco o estresse, tanto do dia a dia quanto do estresse mental, né? Legal. Pessoal, eu queria endereçar uma pergunta para vocês, agora olhando um pouco para frente, né? Meio que bola de cristal, né? Como é que vocês veem aí o futuro, né? Da questão logística, né? E eu queria só dar uma contextualizada que dentro desse caldeirão aí de mudanças, né? A gente falou muito da pandemia, que por si só não afetou de forma simétrica todos os setores, alguns setores bombaram, a gente falou muito do varejo digital, mas o setor de saúde também, né, cresceu bastante por questões óbvias dentro desse momento de pandemia, mas outros sofreram demais e vão continuar sofrendo por um bom tempo. Mas também tem questões de tecnologia que já vinham acontecendo, né, antes da pandemia e se potencializaram agora, que afetam também a logística, né? Eu me lembro de ter visto recentemente uma proposta da Siemens, se não me engano, de ter um caminhão autônomo lá na Europa, através da tecnologia do 5G, que a gente não tem ainda aqui. Enfim, tem várias coisas que já se discutiam antes que podem potencializar mudanças importantes no setor. Eu queria agora puxar de vocês aí um pouco de exercício de futurologia, mas como que vocês imaginam, né, que a logística, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo,
vá se transformar ao longo dos próximos meses, anos, né? Qual é o futuro desse setor na visão de vocês, né? Eu queria começar contigo, Aline. Eu acho que o incrível da logística também é que a gente vivencia o futuro e o presente ao mesmo tempo, né? Então, alguma coisa que para a gente é um futuro lá na Europa que já está acontecendo, daqui a pouco ela chega para a gente, né? Num curto espaço de tempo. Eu vejo a logística cada vez mais conectada e integrada com o consumidor final, né? Então, você não vai ter mais aquele gap, né, de o que está acontecendo com o meu produto, né? Hoje você já pode ver o seu carro sendo produzido dentro de uma linha, você já consegue ver o seu alimento que você pediu, você consegue ver o embalador pegando toda a sua mercadoria no supermercado para trazer para você. Eu vejo cada vez mais uma previsibilidade, uma experiência maior do consumidor, né? O meu produto ele vai acabar daqui 2 semanas, né? Então aquele marketplace ele já se programa para te entregar daqui 2 semanas. É um entendimento melhor daquela sua experiência, do que te agrada, daquilo que não te agrada. Então, cada vez mais, essa conexão, essa conectividade com o consumidor, com a sua experiência, com a sua satisfação, vai estar muito mais próxima, né? Cada vez mais sendo valorizada a voz do consumidor final, sendo valorizado toda a experiência, desde a cadeia primária até o consumidor final. Então, eu só vejo muitos ganhos para todos nós, né? E de fato, uma conectividade que só vai trazer bons resultados. Legal. E você, Renan? Acho que pudesse resumir em 2 palavras, anytime, anywhere. Então, a gente vai ter que estar o tempo todo com toda a flexibilidade, o mais rápido possível, o mais próximo possível, gerando mais comodidade para os nossos consumidores, né? Então, junto com isso, você tem naturalmente uma individualização da compra, né? Quando a gente fala do consumidor, no marketplace, por exemplo, e você tem que trabalhar naquela personalização que a gente comentou na semana passada. Então, como que eu diferencio o meu serviço lá na ponta? Seja digitalizando ele, seja cravando suas iniciais em determinado produto, seja você, por exemplo, no caso de venda de um perfume, você borrifar aquela fragrância dentro da caixa, né, antes de enviar para o seu cliente, né? Então, você ter essa comodidade e você conectar isso com a experiência também do consumidor é a chave e é o que vai levar a gente para o futuro. E aí, junto com isso, vem o desafio da sustentabilidade, vem, enfim, a economia circular, outros pontos, porque a gente também não tem nichos de mercado e a gente vive um momento de escassez de recursos, né? Então, acho que quando a gente pensa nessa nova dinâmica do mundo, esses pontos vão estar incorporados à nossa logística, incorporados ao supply chain cada vez mais fortes do que já estão presentes hoje. E você, Luciano? Nossa, acho que a Aline e o Renan levantaram pontos importantíssimos, cara. A pandemia, eu entendo que ela foi um problema sanitário, porém, que afeta mentalmente todo mundo. Eu acho que o cuidado mental é o grande né, drive desse contexto geral. Mas falando de um ambiente da logística, eu entendo, André, que as empresas, como um todo, elas se tornarão empresas de tecnologia. Algumas nasceram já como empresas de tecnologia. Você vê o caso do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que virou uma empresa de logística. A Log já nasceu como uma empresa de logística e tecnologia. Eu acho que o machine learning, inteligência artificial, o IoT, eles estão, né, blockchain. Você vê muitos operadores agora, né, os armadores de frete internacional estudando, né, o blockchain. Então, assim, para nós, dentro da Vendemia, 2 fatores são primordiais. O primeiro é tecnologia e o segundo é a experiência do usuário. E quando eu falo experiência do usuário, é o usuário interno e o usuário externo, porque a gente vê também muitas empresas focando. Eu acho que você tem que ter o foco no cliente, mas o seu cliente ele é interno e externo, né? Então, a tecnologia ela vai precisar ter agora tem que escalar, tem que ser exponencial, porque o usuário ele
ele está muito mais exigente, né? E esse usuário, ele hoje existe uma enxurrada de soluções, uma enxurrada de novas tendências acontecendo, e aí eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque às vezes você acaba, né, não sabendo para onde ir e querendo embarcar tecnologias que às vezes para o seu negócio ela não vai funcionar tão bem. Então, eu acho que experiência do usuário, tecnologia e economia circular são fatores também muito importantes, porque a gente está num país finito e com atitudes e com consumos infinitos. E alguma hora a gente vai ter problema, né? Uma hora a gente vai esbarrar, né, com esse consumo desenfreado em todos os sentidos, porque a gente vive num país finito, né? O lixo, eu acho que é um fator muito importante, os resíduos sólidos, né, de todas as indústrias, logística reversa, economia circular, né? Então, eu acho que os fatores mais importantes aí na minha visão tecnologia, experiência do usuário e agora o ESG, que está muito forte, né, em todas as empresas, mas eu ainda vejo mais como um modismo, né, do que algo realmente, né, intrínseco dentro das corporações de forma verdadeira, né? Eu queria aproveitar, se você me permite, Eric, fazer também uma pergunta bônus. É que depois vem uma outra bônus, né? Preparem-se, preparem-se. Não, porque assim, vocês falaram coisas muito interessantes, né, que definem o novo perfil do novo consumidor dessa logística. Vocês falaram de economia circular, o ESG, que impacta muito na reversa, enfim, desafios que a questão da experiência, né, que vocês comentaram também, né, que o usuário hoje não vê o que acontece da saída do produto até chegar na casa dele, só vê uma figurinha lá no aplicativo dele dizendo que o troço está em trânsito, né? Que é a história da experiência do cliente. Ou seja, existe um cliente novo hoje, com expectativas novas, né? Inclusive gerações novas, consumindo com outras expectativas. A minha pergunta, bônus, é a seguinte: quais são, se vocês pudessem resumidamente dizer, os 3 principais desafios que a logística hoje aqui no Brasil tem para atender as expectativas que vocês mesmo colocaram desse novo cliente, desse novo tempo, hoje, né? Algumas vocês já até comentaram, imagino, a questão tributária que foi colocada aqui, mas se vocês pudessem, assim, mentalmente pensar, poxa, mas quais são os 3 principais desafios que a logística vai ter que passar para atender esse novo cliente que já está se materializando hoje, quais seriam esses 3 pontos principais que vocês elegeriam aí no dia a dia de vocês? Luciano, já que você foi o último, aproveitando aí. Tá bom. Eu acho que, para mim, infraestrutura é o número 1. A nossa infraestrutura, a gente enxerga São Paulo, Sudeste, né, com as melhores infraestruturas logísticas, mas, de novo, o Brasil é um país continental e a gente tem um trabalho enorme aí de atender todo esse Brasil aqui. Só fazendo um parênteses, Luciano, nesse ponto, né, porque eu acho que é um exemplo que ficou na cabeça das pessoas, é a história do oxigênio lá de Manaus, né? Para chegar o oxigênio lá. Mas só porque me veio à mente essa imagem, né? Mas desculpa, te interrompi. E aí eu acho que infraestrutura, tecnologia e consumo. Também não adianta o Brasil, a distribuição de renda é muito pequena. Sem distribuição de renda não há um consumo distribuído. Hoje o nosso consumo ele é concentrado, ele grande parte dele feito no Sudeste. Então, as estruturas e as infraestruturas e os processos de melhoria também acontecem de forma centralizadas, porque se você não tem consumo distribuído, você não vai melhorar a infraestrutura de forma geral, né? Então, até por isso eu sou um admirador da Ásia, da China, porque eles criaram centros e polos, né, específicos para cada setor, e hoje você vê lá cidades como Shenzhen, altamente tecnológica, você vê Beijing na parte de matéria-prima, e, né, então, assim,
eu acho que tem que ter um trabalho muito grande de reestruturação da nossa infraestrutura como um todo, né? Para que a gente consiga pulverizar, ter renda distribuída, o consumo ser distribuído, né? Mas, para mim, o grande gargalo aí é a infraestrutura. E você, Renan? Quais são os 3 principais desafios aí que você vê para a logística hoje? Acho que infraestrutura não tem como fugir, é generalizado, mas eu complementaria com a digitalização. Então, acho que a gente tem cada vez mais essa demanda e a conexão do físico com o online. Então, a gente precisa que o nosso setor de logística esteja mais conectado, esteja mais digitalizado, esteja com tecnologias mais modernas. E eu acho que a parte de sustentabilidade, uma logística verde, ela é importante. Como que a gente elimina plástico na nossa cadeia logística? Como que a gente elimina as emissões de CO2? Essas soluções não vão vir do governo, não vão vir cair no nosso colo prontas, né? Eu acho que as empresas, né, o setor privado, ele tem que se botar numa posição de testar essas inovações e de puxar a transformação em alguns segmentos que a gente imagina, o que a gente pode fazer, porque vai ter o reflexo de toda essa mudança do perfil de consumo diretamente ligado à sustentabilidade e escassez de recursos, né, como a gente está vendo. Legal. E você, Aline? 3 grandes desafios que você enxerga? Eu acho que foi muito bem colocado pelos seus colegas, né? A digitalização, a tecnologia, a infraestrutura. Mas eu acho que se a gente pega tudo isso, né, a gente ainda precisa transformar essa logística numa logística affordable, né? Uma logística que seja acessível para todo mundo, né? A gente fala muito do consumo, que o Luciano trouxe, né? A gente ainda vive um país que o número de desempregados está muito alto, né? A economia ainda vai chegar num ponto que a gente tem ainda que tomar conta desse grande número de desempregados para trazer eles de volta para o consumo e, de uma certa maneira, restabelecer a economia com uma igualdade para todos, né? Para que todos consigam consumir. Então, se a gente tem esses desafios na nossa logística, né? A infraestrutura, a digitalização, trazer ela mais tecnológica, fazer ela de uma maneira mais sustentável, a gente tem que pegar isso tudo e fazer ela mais affordable, né? Fazer que ela chegue a todos da mesma, de uma intensidade e na mesma maneira que todos consigam consumir essa logística, né? Que todos tenham acesso a essa logística. Porque de nada adianta eu ter uma logística de uma maneira muito tecnológica, de uma maneira muito digitalizada, se ela custa, né? Se ela custar caro, o produto final vai continuar caro. E aí o consumo não vai seguir. Isso aí, verdade, Joaline, você tocou num ponto... É um preço desafio também. É um desafio, porque isso tudo tem nos custado muito, né, Luciano? E custa mais ainda para o consumidor final. Então, se eu mexo de um lado, mas aí no final eu tiro a competitividade do meu produto, e por um outro lado eu ainda tenho no país uma quantidade de desempregados muito grande, que isso afeta diretamente no consumo e vai afetar ainda nos próximos meses, né? Infelizmente, a gente precisa achar uma solução que não é tão simples. Eu acho que isso é muito importante que você falou, viu, Aline? A questão preço e valor, né? Porque o preço, hoje em dia, ele está muito determinante na tomada, né, quando você tem uma infraestrutura tecnológica, isso custa. E o que a gente tem que ver é se esse desafio, né, de tornar a experiência do usuário mais atrativa, de ter uma performance maior, de investimentos em alta tecnologia, o mercado brasileiro ele vai pagar por isso. Porque também a gente tem aí um grande dilema, que a carga tributária brasileira é enorme, ela inviabiliza muitos projetos, ela deixa com que muitos investimentos não sejam feitos, pela falta, né, de demanda, né, pela falta de infraestrutura que você tem para suportar grandes projetos, e o outro porque inviabiliza às vezes, né? Então, eu acho que o preço é um item muito importante também nessa corrida tecnológica, né, e de mudança constante que a gente tem na área de supply chain. É um desafio enorme. Eu concordo em parte com a Aline e com o Luciano, porque, sem dúvida, ele é uma peça importante dentro do xadrez, né? Mas, ao mesmo tempo, se o setor privado não se unir
em busca de fomentar as novas tecnologias ou a expansão do uso dessas tecnologias, a gente também não tem a escala necessária para poder ter uma redução do custo, um barateamento dessas novas tecnologias. Então, a gente fica naquele dilema, né, do ovo da galinha, quem vem primeiro, né? A gente espera baratear para poder fazer, ou a gente faz primeiro para depois baratear? Então, assim, na L'Oréal, né, a gente acredita muito na união da iniciativa privada, em influenciar a sociedade, influenciar outras companhias, em prol de novas tecnologias, e sempre buscando a sustentabilidade, e não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica também, de quando a gente fala dessas soluções ambientalmente melhores, vamos dizer assim, mas também numa sustentabilidade social, de como que a gente consegue também promover a inclusão, o acesso à renda, o acesso ao mercado de trabalho de pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Consegue ter um fair trade. Mas é isso mesmo, como que a gente... Tem que seguir, tem que continuar buscando, né? Tem que buscar digitalização, tem que buscar realmente a tecnologia, mas tem que tornar isso affordable, né? Tem que tornar isso acessível. Então, eu acho que o caminho realmente não é não deixar de fazer porque custa, é fazer, sim, às vezes unir a iniciativa privada, benchmarking, trocas de experiências, se unir para que, às vezes, a gente consiga não só um valor mais baixo, mas, às vezes, otimizar todo o processo, e aí, sim, traz uma competitividade, mas tem que ser mais acessível, né? Talvez, realmente, a escala possa trazer isso, mas eu acredito que não é deixar de fazer, é fazer e tornar mais acessível, não esquecer da ponta, né? Porque, de fato, faz uma diferença. Exato. Eu queria fazer uma pergunta aqui, a gente está falando muito de tecnologias, né? O Luciano até pontuou algumas de forma mais específica, e a minha pergunta é até para abrir um pouco mais, a questão ser um pouco mais didática, né? Para quem está ali nos assistindo, né? E esse assunto muito me interessa também. Então, a questão das tecnologias, como é que vocês veem, em curto, médio prazo, quais são as tecnologias que vão influenciar a área logística, assim, de forma, num timeline, né? Quais são as que já chegaram, as que estão chegando e as que ainda precisam de um pouco mais de maturação para poderem, pelo menos no ambiente brasileiro, para trazer algum resultado, né? Porque a gente também sabe que a questão tecnológica no Brasil ela é complicada, até porque a gente estava discutindo aqui há uns segundos antes, as questões fiscais, as questões de precificação, de valor, a tecnologia custa no Brasil o dobro, o triplo do que custa no resto do mundo, né? Então, a gente também sofre um pouco com essas questões. Então, juntando tudo isso num balaio, né? Como é que vocês veem? Assim, quais são as tecnologias que já estão fazendo diferença e quais as que estão aí num curto, médio prazos, assim, para o pessoal que está ali, os compradores de tecnologia, os compradores de logística, etc., até para procurarem aprender sobre elas, procurarem entender o resultado que elas trazem e aí irem também passando por esse processo de transformação, né? Queria começar por você, Aline. Essa pergunta ela traz um ponto muito importante no sentido de que cada negócio, cada business tem uma particularidade que casa com cada tipo de tecnologia para aquele business, para aquele momento, né? Então, é difícil a gente colocar, generalizar as tecnologias para a logística do que a gente vai falar num curto, médio e longo prazo. Depende especificamente de cada business e cada particularidade daquele momento para aquela empresa, o que ela precisa, né? Mas hoje a gente vê muito rapidamente a própria digitalização de dados, a própria digitalização de informação, ela acelera uma tomada de decisão muito forte e traz ganhos efetivos de uma maneira muito mais rápida. Então, essa é uma tecnologia que ela não é nova, né? Ela já é muito vivenciada em várias empresas, mas que trouxe resultados para muitas empresas, né? A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Hoje em dia também é muito fácil da gente ir em laboratórios, em hubs, onde a gente encontra startups pequenas com ideias muito diferenciadas que vêm trazendo não só tecnologia, mas solução criativa para cada tipo de business, para cada tipo de modelo logístico que a gente precisa para aquele momento, para aquela empresa, para aquele business. Então, eu convido vocês também a visitarem esses labs, a visitarem esses hubs,
a conversarem com essas pequenas empresas que estão dentro das grandes empresas, escutando as dores dessas empresas para tentarem melhorar o que pode trazer de diferente, o que pode otimizar naquele processo. E às vezes quando a gente fala, né, de inovação, a gente não fala só de tecnologia, né? A gente fala também de mudar uma pequena atitude num processo, uma pequena forma de negociar. Isso tudo com pequenas atitudes traz ganhos enormes, que aí sim a gente pode falar até de ganhos de longo prazo. Bacana. E você, Renan? Concordo com a Aline, acho que o principal ponto é a digitalização, é você ser mais data-driven, então você capturar mais informações real-time, e também ir para o caminho de informações preditivas, né, onde você consegue antecipar eventuais eventos. E aí, naturalmente, inteligência artificial, Big Data passam a ser grandes players dentro desse universo, né? Então, acho que, de imediato, esse talvez seja o mais importante, que traga mais retorno também num primeiro momento. Mas eu acho que outras tecnologias ou novas tecnologias, como de equipamentos de logísticas, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a Scania no Brasil com veículos movidos a gás, a gente tem uma série de outros veículos elétricos, motos elétricas, então soluções também que você consegue implementar e trazer uma logística mais verde, mais pura. Conectando também, eventualmente, com a economia circular. Então, quando a gente fala do veículo a gás movido a biometano, com biometano produzido a partir de resíduos sólidos em aterros sanitários, ele está diretamente à economia circular e um benefício total para a sociedade, né? Então, é uma tecnologia nova e ela, em larga escala, sem dúvida, é mais acessível e traz muito mais ajuda num outro problema, que é o problema de gestão de resíduos sólidos do país, por exemplo, né? Assim como a parte de substituição de resíduos fósseis por energia elétrica, e aí entra no universo um pouco que o Luciano comentou, de energias solares e tudo mais. Então, esse tipo de novas alternativas de combustível para a logística, de novas fontes de energia na logística como um todo, eu acho que ela tem um papel importante, talvez, no médio prazo, também para todo o supply chain. Tá? Bacana, bacana. Obrigada, Renan. E você, Luciano? Você já adiantou um pouco aí na pergunta anterior. No seu ponto de vista, aí no seu business, como é que funcionaria? Então, a gente, de novo, né, esbarra na infraestrutura. A internet das coisas, né, que é o IoT, ele já está muito empregado até na logística. A gente tem, né, a logística. Nós temos pallets rastreados através, né, de microchips de RFID, a própria vendêmia, o nosso armazém hoje, o nosso principal armazém, ele tem tecnologia RFID, no qual a gente rapidamente, na entrada e na expedição desses materiais e até no inventário, a gente consegue ter um ganho de escala muito grande. Nós temos, né, nosso WMS, todo ele conectado ao nosso ERP e à nossa plataforma de informação. Só que aí, quando a gente fala em infraestrutura, se a gente não tiver o 5G no Brasil, a gente não consegue rodar todas essas conexões, né? O importante também, eu acho que na área de logística, é, de novo, a visibilidade, a nossa necessidade de ser informado online, né? Faz com que a gente tenha tomadas de decisões muito mais rápidas. A gente tem investido muito na nossa plataforma tecnológica, onde a gente tem APIs, né, de conexão, não só com sites do governo, mas também com os RPs dos nossos clientes, com a geolocalização dos caminhões, através das gerenciadoras de risco. Eu acho que a gente tem que pensar a tecnologia, de novo, ela é muito importante, mas ela tem que ser amigável e ela tem que estar concentrada, porque hoje você pode ter acesso em todas essas informações entrando no site do Mercado Livre para ver se sua carga está chegando, entrando no site da transportadora para rastrear, né, a sua encomenda, mas eu acho que a experiência do cliente, você tem que consolidar esses dados num único ambiente amigável, onde ele tem a visibilidade e a rápida tomada de decisão. A logística, ela precisa dessa revolução, tá muito forte, né, essa transformação, mas a infraestrutura também é um impeditivo muito grande. Se a gente não tiver o 5G aí entrando rapidamente, se a gente não tiver, né,
sistemas interligados ou, né, hubs que interligam esses sistemas, a gente acaba tendo tecnologia, mas não amigável, que é o que acontece muito hoje no Brasil, né? Bom, Érica, dava assunto para mais uns 2 programas, sem uns dúvida, 2 episódios. Sem dúvida. Muito bom. Mas a gente vai ter que encerrar aqui agora. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês, obrigado pelo depoimento de vocês. Tenho certeza que os compradores que assistiram esses 2 episódios saíram daqui com muito mais conhecimento sobre a realidade logística que a gente enfrenta hoje e principalmente que a gente vai ter no futuro próximo. É isso daí. Deram um painel bastante completo, né? Acho que desse ponto aí que a gente queria trazer para os compradores. É isso daí. Então, pessoal, muito obrigado. Vocês assistiram mais um programa, mais um episódio do Papo de Comprador e a gente se vê na próxima aventura, não é isso, Érica? É isso daí. Ativem o sininho para serem avisados de quando os nossos episódios entram no ar, compartilhem com os amigos e acessem os episódios anteriores. A nossa biblioteca de episódios anteriores tem bastante assunto interessante lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.